Olá, boa noite, gente querida. Boa noite, irmãos e irmãs da doutrina dos Espíritos. Boa noite. Hoje nós vamos abordar a segunda e a mais perigosa das obsessões. Falamos da obsessão simples. Realmente é simples. É como uma criança trelosa tentando tirar onda. Mas esta de hoje é complicada. É porque os espíritos começam assim, uma obsessão simples, e se aprofundam para transformá-la numa subjugação, passando primeiro pela fascinação, que é desta que nós vamos falar hoje, para depois a subjugação. Mas, no meu entendimento, salvo o melhor juízo dos senhores, das senhoras, é sobre esta que vamos falar hoje, que é a fascinação. Creio que seja a pior delas. Não é por demais lembrar, apesar da codificação falar que a obsessão é um espírito maligno, um espírito sobre um encarnado. Não. Então você quer discordar do codificador? Não. Mas alertar para um fato. Hoje eu sou um espírito comandando a carne e passei-me a chamar de alma, sem deixar de ser um espírito. Correto? Então a obsessão é a influência de um espírito que se encontra livre dos liames da carne sobre outro espírito que está aprisionado à carne. Deu para entender? Então, é de espírito para espírito. Sim, senhor, sim, senhora. E é aqui que nós queremos fazer uma advertência. Porque esta obsessão por fascinação, ela é perigosíssima em todos os sentidos. Porque nós estamos lutando com uma inteligência invisível, que são os espíritos que nos cercam. Que com muita propriedade, Paulo de Tarso disse, claro, alto e em bom som, que não deveríamos esquecer que vivíamos cercados por uma nuvem de testemunhas. São os espíritos que estão ao nosso lado, a todo instante. E todo e qualquer ato da gente, eles estão ao nosso lado a testemunhar. E é assim que vamos iniciar algumas performances desses espíritos sobre nós.
Isto sem contar daquela conversa de Jesus com a mulher tida como adúltera, que o povo recorreu a ele, lembrando que a lei dizia que a mulher adúltera teria que ser apedrejada pelo pecado, e Jesus pegou uma pedra, colocou diante de si, quem de vocês nunca pecou, que atire a primeira pedra. E de repente, aquela multidão que exigia o apedrejamento daquela mulher sumiu. Aí vem o ensinamento: vá e não peques mais, complementando, nem por pensamento, porque sabia o Divino Mestre que a linguagem dos espíritos é o pensamento. Ele atrai, ele repudia, ele cria. E é aí onde corre o maior perigo para nós que estamos como humanos. Porque o grande projeto de Deus é que nós estejamos numa sintonia fina com o universo. E somente amando um ao outro, nos alinhando ao universo, é que iremos nos modificar e, em consequência, modificar o mundo em que vivemos. Não adianta falar em transição planetária se não falarmos nesta harmonia, neste alinhamento com o universo. E o que tem a ver com a fascinação? Meus amigos e minhas amigas, todo mundo sabe, e o Livro dos Médiuns é pródigo nesses ensinamentos, que o ser humano, ele veio a este planeta simples e ignorante. Não é ignorante de dar pancadas, não. Ignorante das leis que regem o universo. E simples. Como nós adentramos o planeta desconhecendo totalmente as leis regentes do universo, nós passamos a fazer tudo o que nos vem na alma. O que é a alma? O espírito que ignora essas leis. E muitas coisas que nós fazemos por ignorar as leis é tida como mal. É tanto que na questão 99, 98, 99, 100 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem
Antes de sermos maus, somos ignorantes. Ele não diz que somos maus, não. Embora, dando prosseguimento, ele fala de 3 ordens, em cujas ordens ele divide em classes, mostrando na primeira ordem os espíritos puros, isentos já daquelas picuinhas dos espíritos classificados na segunda e na terceira ordem. Na terceira ordem estão os espíritos que se confundem com os elementos da natureza. Prestem atenção. Essas catástrofes acontecidas não são catástrofes fortuitas, mas sim direcionadas para que o homem utilize de sua inteligência e saná-las. Infelizmente, como espíritos ainda nessa terceira ordem, nós trazemos conosco tudo: egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, que não condiz nem com os espíritos que já passaram para a segunda ordem, que alguns já estão mais próximos ao amor ao próximo. E é nessa terceira ordem que estão os espíritos que assediam os outros. Quando eu falo que assediam os outros, é porque eles assediam entre si, de espírito para espírito, que esteja encarnado ou não. Quando um deles está encarnado, que passa a ser chamado de alma, fica mais fácil, porque é uma inteligência oculta contra uma inteligência livre. E somente aqueles que trazem consigo uma formação biológica mais complexa, que são chamados de médiuns, que são educados, vão entender a aproximação e entender o comportamento daquele comunicante. É aqui, senhores e senhoras, que eu faço essa advertência desta obsessão. Porque o espírito que vai fascinar, o nome já diz, ele se apresenta como o Todo-Poderoso, o Rico,
O sábio não é pseudo-sábio, não. Ele se apresenta como sábio. E aos poucos vai levando a alma, já entenderam, né? Que é o espírito reencarnado, a crer naquilo que ele está incutindo em sua mente, já que a comunicação deles, ou nossa, é de mente a mente. E assim eles vão devagarinho incutindo em nossa mente este comportamento inadequado, indo contra a todos os conceitos da lei que rege o universo. Tudo aquilo que Deus preparou para nós e que Jesus veio à Terra, o Cristo veio à Terra como Jesus, para nos ensinar como superar isto. E somente através da vigilância. Vigiai e orai são as palavras do Mestre. A vigilância para que possamos entender qualquer desvio de conduta em cima dos ensinamentos de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se conhecer para quando houver qualquer desvio de conduta, a gente cair em prece, que é o maior antídoto para todos os males criados por nós mesmos. Criados por nós mesmos. Então, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, amigos da doutrina dos espíritos, estejamos em vigilância, pois esta obsessão, a chamada fascinação, é perigosíssima e é a abertura das portas para a subjugação. Na subjugação já há como assim dizer? Há um controle total sobre o médium. Na subjugação, o espírito já passou por essa fascinação, já está sob controle total do comunicante, aí vai fazer tudo o que ele quer. Invigilante, ele vai fazer tudo o que o comunicante quer. E é aqui, meus senhores, que na próxima nós vamos falar de algo que os espíritas, nós dizemos sempre que o espírito não regride. O espírito não regride. Mas será que não regride mesmo? Em tudo?
Porque no entendimento, o espírito não perde aquilo que ele adquiriu nas suas existências. Ele não vai perder a sua intelectualidade, a sua moralidade, mas vai haver, de acordo com o seu procedimento, uma estagnação. Como é que fica? Você, numa festa, onde é exigido paletó e gravata, você querer chegar ali de camisa de mangas, porque você não progrediu. E o pior de tudo é que, na falta do seu progresso, de acompanhar o progresso, você vai se revoltando. E cada revolta sua é mais um passo atrás na sua construção. E olhem, qual é a primeira construção do espírito? É o perispírito. Essa primeira construção acompanha o espírito para sempre? Sim. Se ele estagnou, a sua construção também está estagnada. Está estagnada. Então, senhores, na próxima, eu vou dar continuidade a essa estagnação e o que acontece nessa estagnação, inclusive por que esses espíritos obsessores, com influência sobre o obsidiado, o que eles fazem conosco, almas, quando no corpo físico, e os senhores ficarão pasmos. Muita paz, muita luz, e que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre.